Olá, irmãos, graça e paz, louvado seja Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito da doutrina do batismos. Essa é uma doutrina elementar de Cristo Jesus, que se encontra lá em Hebreus, capítulo 6, dos versículos 1 e 2, onde o escritor ele vem falar a respeito das doutrinas elementares de Cristo: fé em Deus, arrependimento de obras mortas, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. E nós precisamos entender a respeito dessas doutrinas elementares de Cristo, mas hoje especificamente eu quero falar sobre a doutrina dos batismos, amém? Essa palavra batismos, quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 6, ela aparece no plural. E é interessante, segundo o dicionário Divine, batismo ou baptizo significa um processo de imersão, submersão ou imergir. Então essa palavra batizar significa submergir, né? Significa você ser submerso. E a Bíblia fala sobre vários tipos de batismos. Aqui nós daremos ênfase ao batismo das águas, mas nós vamos fazer uma pequena introdução sobre os outros batismos. Amém? O batismo em Jesus Cristo, que é o novo nascimento. O batismo nas águas, que é uma confissão pública da nossa fé em Jesus Cristo. E o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder. Então, essa palavra no plural fala desses três tipos de batismos. E nós vamos dar maior ênfase no batismo das águas. Mas conhecer um pouco a respeito do batismo em nosso Senhor Jesus Cristo é muito importante, porque só a partir dele é que nós podemos ser batizados nas águas. Nós podemos ser imersos nas águas, porque o batismo nas águas traz toda uma representação natural de uma verdade espiritual que aconteceu conosco em um momento anterior. Esse momento interior é quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? E é importante nós entendermos isso para que o nosso batismo não seja somente um banho de piscina, mas seja de fato algo que nos identifica com a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o batismo em Jesus Cristo é ser imerso em seu corpo. Ao nascermos de novo, somos enxertados na videira que é Cristo Jesus e passamos a ser um mesmo espírito com ele. Esse evento é conhecido como o novo nascimento. Paulo dá ao batismo um sentido profundo. No ensino dele, o batismo em Jesus inicia os crentes em sua nova condição de estar em Cristo. Ele nos incorpora em um só corpo com Jesus, constituindo uma fronteira entre a vida antiga não regenerada e a nova vida em Cristo Jesus. Ele marca a nossa morte para a ordem antiga e a nossa ressurreição para a nova ordem. De modo que, para um cristão batizado, permanecer no pecado era tão absurdo como um escravo emancipado permanecer sujeito ao antigo dono. Então, na doutrina de Paulo, nós vamos ver muitos ensinamentos a respeito de nós estarmos em Cristo Jesus. E por estarmos em Cristo Jesus, nós precisamos viver, renascer para essa nova vida. Amém? Em Colossenses, capítulo 2, versículo 12, diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então é importante nós entendermos isso, que o nosso velho homem foi com Jesus Cristo crucificado. Quando? Quando nós cremos na verdade do Evangelho. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13, Paulo diz: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo os muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo,
formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então, a partir do novo nascimento, não tem mais separação de judeus e gregos, de escravos e livres, de homem e mulher, não. Todos são um em Cristo Jesus. E nós precisamos entender isso. Em Gálatas capítulo 3, versículos dos 26 ao 28, Paulo diz assim: pois todos vós, filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes. Destarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, através do novo nascimento, nós nos tornamos um corpo, um associado ao outro, para viver a nova vida e para proclamar as verdades do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o batismo em Jesus Cristo ocorre pela fé nele e nos introduz no seu reino como filhos de Deus, nos dando uma nova condição espiritual. Por meio da fé, somos redimidos, justificados e regenerados no Espírito. E passamos a ser um só Espírito com o Senhor, fazendo assim com que estejamos imersos no corpo de Cristo. Este é o batismo em Jesus Cristo. Então é muito importante nós entendermos que para estarmos qualificados para o batismo nas águas, nós necessitamos de termos nascido de novo anteriormente. Já o batismo nas águas é uma representação física de uma verdade espiritual que aconteceu conosco. Em Atos, capítulo 8, versículo 38, nós vemos ali a experiência, de Filipe e o eunuco etíope, onde eles estão ali dialogando a respeito da palavra de Deus, e com certeza Filipe está pregando o evangelho àquele eunuco. E chega num determinado momento que ele vê as águas e ele diz assim: olha aqui as águas, o que é que impede que eu seja batizado? Aí Filipe disse: te é lícito se tu creres que Jesus é o Cristo. Ele disse: eu creio com todo o meu coração. E naquele mesmo instante, Filipe levou o eunuco até as águas, o batizou, e ali ele foi arrebatado pelo Espírito de Deus, e o eunuco seguiu o seu caminho jubilante, porque pela fé em Jesus Cristo, ele agora havia nascido de novo e, feito nova criatura, ele estava apto a ser batizado nas águas. Então, batizar significa mergulhar, imergir. Jesus participou desse batismo, ele se identificou com a humanidade. Lembra quando ele foi ter com João Batista para ser batizado no Rio Jordão? E João disse: olha, tu vens a mim, mas eu sou quem devo ser batizado por ti. Mas Jesus diz: não, convém que cumpramos toda a justiça. Então Jesus se identifica com o homem também ali no batismo. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. O batismo nas águas é uma confissão pública do que aconteceu no íntimo do homem que decidiu entregar a sua vida a Jesus Cristo e foi recriado no seu espírito. Representa a morte, sepultamento e ressurreição do homem espiritual. Portanto, o batismo é o testemunho da nossa fé diante dos homens. Então, todo aquele que nasceu de novo, ele precisa entender essa realidade para que ele possa ser batizado nas águas. Primeiro porque é uma ordenança bíblica. Em Mateus 28, 19, Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, já está condenado. Então é muito importante nós entendermos que o batismo nas águas é para aqueles que creem. Porém, a Bíblia não dá nenhuma base para supor que o batismo não faz nenhuma diferença prática
ou que ele é um acréscimo opcional na vida cristã. Não podemos dizer que o rito de descer as águas seja absolutamente essencial à salvação, mas podemos insistir que é essencial para a integral obediência a Cristo. Amém? Por exemplo, aquele ladrão na cruz que se arrependeu e Jesus disse: olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão, ele não passou pelo batismo para ser salvo, mas ele foi salvo mediante a fé. Quando ele ali reconheceu os seus pecados, reconheceu os seus erros e chamou Jesus de rei e disse para Jesus: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus prontamente, ao identificar a fé daquele homem, ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, o batismo nas águas, apesar de ser uma ordenança, ele não é uma condição para a salvação. Amém? Mas é importante, por se tratar de uma ordenança de Cristo, todo aquele que nascer de novo deve ser batizado nas águas. Amém? E esse batismo deve acontecer tão logo possa o novo crente descer as águas. Então, nós vemos em Atos, capítulo 8, de 36 ao 38, Filipe e o eunuco etíope, no momento que ele creu, ele foi apto a descer as águas, né? Às vezes as pessoas querem que muitos façam um curso e o batismo é como se ligasse a pessoa à congregação, aonde ele vai congregar. Não, o batismo ele é uma identificação com o Senhor que ele recebeu e não com a igreja a qual ele vai congregar. Amém? Então é importante nós entendermos isso. Em Atos, capítulo 10, versículos do 47 ao 48, quando Pedro está ali na casa de Cornélio pregando aqueles gentios e o Espírito Santo é derramado sobre os gentios e eles ficam assim impressionados pela descida do Espírito Santo, ele diz assim, Atos 10, 47 e 48, Pedro diz: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, assim como nós, receber o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Amém? Então é importante nós entendermos que o batismo nas águas está disponível para todo aquele que crê. E essa é a única condição que a Bíblia diz para que o homem seja batizado. Então, você que almeja o batismo nas águas, é importante você entender que você passou pelo novo nascimento, que você consagrou a sua vida a Jesus Cristo e por causa disso, você agora pode ser batizado nas águas. Amém? Ser sepultado, o velho homem, né? Então, o batismo nas águas significa isso. O crente nasceu de novo e ele é imerso, ou seja, o velho homem é sepultado nas águas. Amém? Então, aqui tem as águas, aqui tem o crente. O batismo representa isso. A morte do velho homem e a ressurreição do novo homem, para que esse agora ande em novidade de vida. Amém? Aquele velho homem que antes andava escravo do pecado, ele agora é liberto do pecado. E esse batismo nas águas traz essa identificação de que o homem, ao crer em Jesus Cristo e a pertencer a Cristo Jesus, ele agora não pode mais viver na prática do pecado. Ele peca, mas ele não vive mais na prática do pecado, né? Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo João diz assim: filhinhos, estas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Porém, se alguém pecar, nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. Ele é o pagamento ou a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas pelo do mundo inteiro. Amém? E um outro batismo é o batismo no Espírito Santo. Quando João Batista diz: eu vos batizo com água, mas após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele estava falando ou fazendo referência ao Senhor Jesus Cristo, que iria batizar os crentes com o batismo no Espírito Santo, que é uma evidência
do revestimento de poder. Amém? Então, é interessante quando nós estudamos a doutrina dos batismos, porque nós vemos que não existe um só, mas existe sim vários batismos, né? O batismo no corpo de Cristo, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. A ênfase hoje é o batismo nas águas. Amém? Então, por que é que a igreja evangélica ela não batiza crianças? Primeiro, porque a criança ela não tem o entendimento ainda dessa realidade e muitas vezes elas não têm ainda a maturidade de entender o que o batismo representa. O batismo representa morte para o pecado e ressurreição para a nova vida, para andar em Cristo Jesus. Então, nós não batizamos crianças. Amém? É importante entendermos também que todos aqueles que descem as águas, eles primeiro receberam Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então, o batismo ele é uma experiência subsequente ao novo nascimento. Amém? E se nós formos olhar o batismo bíblico mesmo, nós vamos ver que o batismo bíblico ele é por imersão. Por quê? Como ele representa um sepultamento, precisa ser enterrado por inteiro. Nós não cremos que a Bíblia dá autorização para o batismo por aspersão. Porém, algumas igrejas praticam o batismo por aspersão. Nós, na Casa do Oleiro, cremos no batismo por imersão, aonde todo o corpo daquele que é batizado é imerso nas águas, significando o sepultamento para o velho homem, e ele, ao sair das águas, ele ressurge para andar em novidade de vida, para andar numa viva esperança, para andar em outro estilo de vida, um estilo de vida que é voltado para Deus, um estilo de vida que é dedicado a Deus, uma vida que esse que foi batizado agora vai viver para a glória de Deus, vai aprender a respeito das doutrinas espirituais, vai aprender a respeito da nova vida, da vida de fé, da vida de como ser guiado pelo Espírito de Deus, da vida de justiça, das realidades da nova criação, e vai viver consagrado ao Senhor, vai viver para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nesta oportunidade, este ensinamento que eu queria compartilhar com vocês. E me sinto muito feliz em saber que vocês irão descer as águas, em saber que vocês irão participar desse batismo. E eu creio que será um momento único. Amém? Convide seus familiares e amigos para estarmos juntos. E cremos que será um tempo glorioso, revelador da parte de Deus e abençoador para todos aqueles que participarem. Que Deus te abençoe e um grande abraço.